Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo dos cursos de Engenharia CIA e hoje nós vamos falar sobre vibrações mecânicas. Essa é a primeira aula onde nós abordaremos alguns fundamentos de vibrações, como o conceito de vibração, os aspectos históricos e por fim, por que estudar vibrações. Esse último tópico eu sempre coloco em qualquer disciplina que eu vou fazer aula, porque é importante a gente saber por que a gente estuda determinados assuntos, né? Muitas vezes na faculdade ou até mesmo no ensino médio, a gente começa a estudar algumas coisas que a gente não faz nem noção para que usa, e aí às vezes a gente se desmotiva. E às vezes o assunto, e muitas vezes esse assunto é muito importante e a gente não dá a devida atenção. Vibrações mecânicas por si só não é uma disciplina muito simples, e o motivo principal está na matemática. Aqui em vibrações você tem que ter conhecimentos de números complexos, de equações diferenciais, de derivadas, de funções harmônicas, entre outras ferramentas matemáticas, série de Fourier, transformação de Laplace e por aí vai, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo nos alunos em vibrações mecânicas não está no conteúdo em si, porque o conteúdo não é tão complexo. O que é complexo é a matemática envolvida. Bom, conceito de vibração. Vibração, ele é qualquer movimento oscilatório, ou seja, é um movimento que se repete após um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, ele recebe o nome de período, que é o tempo entre a repetição daquele movimento. Esse conceito ele vai se aplicar, seja numa partícula, num corpo rígido, num sistema de partículas e um sistema de corpos rígidos. Aí você deve estar perguntando assim, qual a diferença de partícula e corpo rígido? Isso é estudado lá na física, nos primeiros tópicos de física, lá na cinemática. Muitas vezes a gente passa despercebido também. Partícula é qualquer corpo que a sua forma ela não é importante, ou seja, a gente pode desprezar. Enquanto que corpo rígido não. Como exemplo, eu sempre cito um carro, né? Então, de repente, você vai numa viagem, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, quero ir para o Rio de Janeiro. E aí eu pego a Via Dutra e vou embora sentido Rio de Janeiro. Vamos dizer que eu vou num carro, sei lá, num Ford Ka, por exemplo, que é um carro relativamente pequeno. E esse carro, em termos de comprimento, ele deve ter uns 3,5 metros, 4 metros, não sei ao certo. E a distância daqui Rio-São Paulo é mais de 400 quilômetros, eu não sei ao certo quanto é, mas vamos dizer que é 500 quilômetros só para facilitar. 500 quilômetros é perto de 3 metros, 4 metros, que é o Ford Ka, não tem muita diferença, ele não importa, né? Então não vai fazer diferença essa distância. Mas se eu pegar esse mesmo carro e vou estacionar o carro numa garagem, aí eu não posso pensar dessa forma, porque eu tenho que pensar no carro como um todo, porque senão eu bato o carro no portão, posso bater o carro num outro carro, enfim, né, eu posso ter problemas. Então eu não posso desprezar, se eu fosse fazer uma análise científica desse movimento dentro de uma garagem, eu não poderia desprezar o formato do carro, né? Então, o mesmo veículo, ele pode ser considerado partícula ou pode ser considerado corpo rígido, depende do que eu estou trabalhando. Dentro das vibrações, a gente vai focar principalmente nas análises de corpos rígidos, embora, por exemplo, o pêndulo simples, ele é considerado como partícula, né? Mas vamos deixar isso um pouquinho. Bom, aspectos históricos. As vibrações, ela vem sendo estudada há muito tempo, né? É tão antigo quanto a humanidade, né? Surgiu principalmente na música. Lá na música você tem lá, para quem é músico ou para quem conhece um pouco de música, você tem as harmônicas, tem as notas musicais e tem essas frequências, né? Então o estudo das vibrações nada mais é do que estudar fenômenos relacionados com ondas. Mas no caso do som, são vibrações acústicas. No caso dos equipamentos, por exemplo, são movimentos que eu tenho nesse equipamento. Várias regras bem definidas desde a antiguidade, 4.000 antes de Cristo,
mas não de uma forma científica. Então se estudava vibrações, principalmente os filósofos, Pitágoras é um deles, né? Se estudava, mas não era mais uma coisa prática, né? Não era uma coisa detalhada. O primeiro a criar alguma coisa mais científica foi Pitágoras, e ele viveu lá em 582 a 507 antes de Cristo, né? Então isso ele já veio abordando lá na ocasião. Já em 1132 depois de Cristo surgiu o primeiro sismógrafo. O primeiro sismógrafo surgiu lá na China, eu vou comentar daqui a pouquinho, vou mostrar a foto dele. Aí vem, né, Galileu Galileu, lá na época, lá no século 16, né, 1564, 1642 que ele viveu. Ele também estudou as vibrações, Isaac Newton e tantos outros aí vêm estudando esses fenômenos envolvidos à vibração. Bom, então aqui está o primeiro sismógrafo. O que esse sismógrafo ele tem de especial? Você tem espécie desse jarro, né? Esse jarrão. E você tem esses dragões aqui. São 8 dragões, se não me engano. E em cada boca de dragão você tem uma bola. Você veja aqui embaixo, até nesse dragão, aqui você tem um sapinho, né? Dá para ver a boca dele aberta aqui, ó. Aqui embaixo. O que acontecia? Dentro desse jarro, ele tem um mecanismo com pêndulos, com pesos, né? Então, no caso de um terremoto, o que acontece? Você vai ter um movimento, que a gente vai chamar de movimento de base, né? Ao longo das aulas aí, né? Vai ter um momento que a gente vai falar isso. Ele vai movimentar esse pêndulo. E quando ele movimenta esse pêndulo, ele faz com que a boca do dragão abra. Então, com isso, a bola aqui de metal que está na boca do dragão cai no sapo, que também é de metal, e faz o barulho. Com isso, vamos chamar de cientistas da época, eles sabiam qual que poderia receber um alarme, digamos assim, de que um terremoto tinha ou estava iniciando ou estava em curso, enfim, né? E saberia também dizer de que região ou de que direção ele veio, né? Um outro assunto interessante a respeito de vibrações aconteceu lá nos Estados Unidos, uma ponte lá da cidade de Tacoma Narrows, em julho a novembro de 1940. Então ela foi inaugurada em julho e ela caiu em novembro de 1940. Se você procurar no YouTube, colocar lá Ponte de Tacoma Narrows, você vai achar um vídeo que mostra essa ponte caindo, onde saem essas fotos aí que está na imagem. O que acontece? Você tem um fenômeno chamado ressonância. Ressonância é a situação quando eu tenho, que a gente chama de força de excitação, você tem uma frequência que você está empurrando, vamos dizer assim. Se essa frequência de excitação, né, de uma força que está empurrando o meu sistema, coincidir ou ficar próximo da frequência natural, que é uma propriedade de um sistema mecânico, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, o que acontece? A amplitude, eu tenho uma amplificação, digamos assim, do movimento de vibração. Então, digamos que eu tenho um movimento nesse sentido, está aqui minha mão, e quando eu chego em ressonância, ele aumenta muito, e com isso, ele atinge patamares de tensão interna dos materiais, no caso da ponte, superiores ao que a ponte aguenta, e com isso ela caiu. Então no vídeo é muito interessante que a ponte, literalmente, você vê a ponte fazendo assim, ó, até que de tanto ela oscilar. E da onde veio isso? O vento. Então o vento começou a incidir na ponte, empurrando aqui, né, o concreto que eu tinha aqui, e essa excitação fez com que essa ponte, ela literalmente balançasse para cima e para baixo e para os lados. Então ela chegava a retorcer. É muito legal, procura esse vídeo aí no YouTube, você vai ver que é bastante interessante esse assunto. Hoje reconstruíram, obviamente, essa ponte lá no mesmo local e fizeram alguns tipos de reforços, né? Então, isso é estudado, o que se atribui, né, aos fenômenos aí que aconteceu, é estudado no assunto chamado autoexcitação por escoamento de fluido, né? Então, se você tem um livro, que é o livro que eu sigo, né, que é o livro do Shinjiro Hao, né, que é uma das referências aí de vibrações mecânicas,
Tá lá no capítulo 5 ou 6, se não me engano, não lembro agora de cabeça, né? Então esse assunto é de excitação por escoamento de fluido. Bom, seguindo aqui, por que nós devemos estudar vibrações? Essa aqui é a parte mais importante, eu acho que da aula, né? O estudo da vibração é importante em vários assuntos, né? Entre eles o projeto de máquinas rotativas, como bombas e turbinas. Quando eu falo máquinas rotativas, eu estou falando de qualquer equipamento que tenha alguma coisa girando. Aí você pensa assim, vamos pensar um negócio bem simples que todo mundo viu na vida, uma furadeira. Furadeira é um equipamento rotativo? Sim, ele tem uma parte girando. Então existem os equipamentos rotativos que operam líquidos, que é os exemplos que eu dei aqui, bomba e turbina, que no caso da indústria são os mais importantes. E qualquer equipamento rotativo, ele está sujeito à vibração. Então por que a gente faz o balanceamento das rodas do carro? Porque se você não fizer o balanceamento das rodas do carro, eu tiver massas mais pesadas, vamos dizer que a roda está mais pesada de um lado do que do outro, vai chegar a determinadas rotações, velocidades que você vai estar, que o carro vai começar a trepidar. E aí você pode ter problema sério, pode até sofrer um acidente, morrer, sei lá, enfim, acontecer alguma coisa catastrófica. Então é muito importante você ficar atento a esse tipo de coisa, né? Então, projeto de máquina rotativa principalmente, né? Então por isso que se faz o balanceamento de rotores, balanceamento de conjunto giratório, que é quando você tem várias peças, várias partes, né, de um equipamento que giram. Projeto de estruturas e pontes, né? Então, que nem aconteceu no exemplo que a gente falou da ponte ali, por conta da vibração incitada pelo vento, a ponte caiu. Imagina o prejuízo, né? Quantos anos leva para construir uma ponte? 2, 3 anos, sei lá, e de repente a ponte cai em 3 meses, né? Então é uma situação bastante complicada. Além disso, você também pode trabalhar na parte de análise de vibração, que é uma das aplicações mais interessantes de vibrações, que é para ver se a estrutura ou o meu equipamento está com problema. Então isso é chamado de análise preditiva por vibrações. O estudo de fenômenos naturais, como surgiu o primeiro sismógrafo, que é o que? Sismógrafo é o equipamento que mede o nível de vibração causada pelo terremoto, né? Então a escala Richter, né, que a gente sempre vê não sei nem se eu pronunciei certo, né, mas que a gente sempre vê na televisão. Bom, o estudo da acústica, né? Antigamente as igrejas não existia microfone, né? E aí você tinha os corais nas igrejas, e as igrejas elas eram projetadas de tal forma que quando o sacerdote fizesse o sermão, quando se cantasse, toda a igreja conseguia ouvir, né? Hoje em dia você tem algumas igrejas que o pessoal aluga um determinado local, não só a igreja, né, cristã, mas qualquer religião. E aí o líder lá que está o palestrante, digamos assim, ele tem que gritar, esbelar se ele não tiver o microfone, né? Então ele perde a voz se o microfone, muitas vezes com o microfone não fica legal também. Bom, usado como ferramenta preditiva, que eu já até comentei, né? Isso tanto em análise de estrutura, então existe um caso também que a ponte caiu, porque o pessoal negligenciou, fizeram análise de vibração, na análise de vibração acusou problemas, mas mesmo assim não fizeram, né, a devida manutenção, e a ponte caiu também. Máquinas rotativas desbalanceadas vibram, como a gente comentou, né, no caso da roda do veículo. Entre outras tantas aplicações aí que existem, né? Bom, o que nós vimos nessa aula? Conceito de vibração, aspectos históricos, por que estudar vibrações é importante. E nós estamos usando aí o livro do Shinjerizo Hall, sempre eu me confundo para falar. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, tem lá no LinkedIn, no WhatsApp, no Facebook, enfim, você será muito bem-vindo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.